ao Senhor. Eu gostaria de pedir para os hermanos que hablam espanhol, temos uma sala de tradução. Eu vou falar em português, está bem? Eu tenho acá meu irmão Amaury. Irmão Amaury, se você conseguir aí em seu teléfono, aí três pontitos, você pode conectar em la sala em espanhol, está bem, irmão Amaury? Me escuchas, irmão Amaury? Então, para que você conecte em la sala em espanhol, está bem? Por favor. É só clicar nos três pontitos. Então, se você vai conseguir ver aí a tradução, idiomas, você vai clicar em espanhol. Nós temos a pastora Vicky, a evangelista Ana Gabriela, que vai estar em la tradução em nome de Jesus. Está bem? Isto é para a sala del Zoom. Graças a Deus. Perfeito. Vamos então começar. Hoje nós temos uma carga muito importante com a mensagem. O tema é exatamente a constituição do reino de Deus. Isso está no capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Mas antes de eu tratar desse tema, eu quero fazer uma introdução. Vamos abrir em Mateus, o capítulo 5, apenas o versículo 8, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vejo aqui o supervisor Paulo Avelino está conosco. Obrigado, supervisor Paulo Avelino. Eu vejo aqui pastores sênios, pastores, muito obrigado. Tantos Amém. preciosos. Amém, muito obrigado. Vamos então ver. Obrigado a você que está no Facebook, no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos gastar alguns minutos aqui nesse versículo e vamos pedir a ajuda do Senhor para que Ele nos ajude a compreender o quanto nós precisamos ter um coração limpo. Eu e você. Oh, irmãos. Porque na parte A, o Senhor, Ele fala: feliz são aqueles que têm um coração limpo, né? E na parte B, porque verão ao Senhor. Isso quer dizer que se o nosso coração estiver sujo, nós não conseguimos ver o Senhor nesta era e não vamos conseguir ver o Senhor no arrebatamento. O Senhor nos ajude, que Ele possa vir a nós, limpar o nosso coração. E eu estava em República Dominicana esses últimos dias. Está aqui na nossa sala também o irmão Amaury. Ele e a sua esposa me receberam em sua casa em um momento muito importante. Nós tivemos o privilégio, ele me buscou, me levou ali à sua casa, e nós tivemos bastante comunhão. Mas aconteceu um fato que no segundo dia, quando eu estava no hotel, na segunda sessão da minha oração, o Senhor, enquanto eu estava ali desesperado, me arrependendo, o Senhor, Ele me deu Gênesis. Abram comigo Gênesis capítulo 21. Aqui, Gênesis capítulo 21, nós vamos ver sobre o poço de Abraão. E quando veio aquela revelação para mim, eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Então, por muito tempo eu fiquei ali chorando, e esses versículos saltaram para mim. Então, eu entendi no final que que o meu coração estava numa condição muito deplorável. Mas também entendi que naquela missão do Senhor que eu estava, o Senhor iria me dar a oportunidade também para ajudar alguns preciosos que estavam na mesma condição. Então, nesse momento, Gênesis 21, eu vou ler com os senhores a partir do versículo 25. Fala assim: nada obstante, Abraão repreendeu
a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe havia tomado à força. Agora o versículo 30, respondeu Abraão: receberás as minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. De que eu cavei esse poço. Então Abraão está fazendo aqui uma aliança com Abimeleque sobre um poço. Então, nessa primeira passagem, nos mostra que Abraão, ele furou um poço, e os servos de Abimeleque tiraram aquele poço tão precioso das mãos de Abraão. Mas agora esse poço está voltando para Abraão. Por favor, capítulo 26 agora. Ainda Gênesis, capítulo 26. Agora Abraão já morreu. O seu filho Isaque está na mesma condição. Nós vamos ver Gênesis 26, a partir do versículo de número 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, o seu pai. Veja, Isaque, ele não está fazendo poços novos. Ele está limpando somente. Porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. Então nós temos aqui algo muito significante. O que significa um poço? Um poço, por um lado, no aspecto humano, é um lugar, é um depósito de água que está um pouco abaixo da superfície. O poço é um lugar onde você vai encontrar água. Mas, por outro lado, o poço tipifica Cristo como a rocha, que foi aquele que foi crucificado, aquele que foi ferido pelas nossas iniquidades na cruz do Calvário, a fim de que a água viva, como o Espírito, pudesse fluir dele e chegar a cada um de nós. Então, nós, quando abrimos a nossa Bíblia, não precisem abrir, não necessitam, somente eu vou abrir. Em Êxodo capítulo 17, o versículo 5, fala assim: respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mãos o bordão com que feristes o rio e vai. O 6, eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, nós vemos também, em 1 Coríntios 10, que essa rocha ferida representa Cristo. Irmãos, mas nesse momento, quando Deus faz promessas para Abraão, então nós temos ali o descendente de Abraão. Nós vimos naquele poço que Abraão, ele furou, uma figura de Cristo, como aquela água que viria para suprir Abraão e todos os seus descendentes, até a chegada do Messias. Mas, nesse versículo que lemos, Gênesis 26, o versículo 18, aqui fala, na parte B, porque os filisteus o havia entulhado. Colocou sujeiras ali, colocou terra ali, colocou coisas ruins ali. Então, Isaque agora precisava limpar, tirar as coisas sujas.
Limpar o poço quer dizer tirar entulhos, sujeiras, extrair o lodo, todas as barreiras que estão no nosso coração. Isso aqui é muito significante. Quando tudo está limpo, quer dizer, então, que o Espírito Santo em nós pode fluir. Por um lado, esse poço tipifica Cristo, como a água viva fluindo para nós. Mas, quando olhamos para o nosso interior, nós vemos que esse poço, que tipifica Cristo, ele pode ter problemas, pode ter entulhos, pode ter sujeiras. E a água viva, que é Cristo, não está fluindo de nós. Você já teve experiências de estar seco? Você não conseguir orar? Você não conseguir ler a Bíblia? Você está insatisfeito com as situações? Você se encontrar murmurando em várias situações? Você perder a paciência muitas vezes na sua casa, com familiares, pessoas próximas a você? Você já sentiu o momento que você está seco, totalmente sem Cristo, sem um contato com o céu? Você já teve essa experiência de você estar com o céu fechado sobre a sua cabeça, mas ao mesmo tempo o Cristo, como a fonte de água viva, não está fluindo do seu interior? Você se lembra quando ele disse para aquela mulher, aquela samaritana de João capítulo 4, se você beber desta água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, aleluias, da água que eu te der. Então, esse Cristo subjetivo, ele é a fonte da água da vida. E ele é colocado dentro de nós como espírito cheio de vida. O nosso espírito humano, ele é regenerado com esse Cristo, que é a rocha eterna, a rocha que foi ferida para fluir a água viva, para saciar a nossa sede. Mas, irmãos, os pecados que nós cometemos, eles vão se tornando entulhos nessa fonte de água. E vamos perdendo a conexão. Os filisteus aqui, que entulharam, que taparam o poço, eu posso usar no plural os poços, quando Abraão, ele abriu e ele também fez aliança com Abimeleque. Mas depois da partida de Abraão, os filisteus foram lá e entupiram o poço. Então, esses filisteus representam exatamente nesse aspecto aqui, o mundo, representa o amor pelo mundo, o amor pelas coisas desse mundo, representa uma soberba, representa, irmãos, a autojustificação. Os filisteus representam aquelas pequenas pedras que vão sendo jogadas sobre a fonte. Irmãos, a fonte está linda, mas joga uma pequena pedra, um pecado, amanhã um segundo, vai jogando 10, 20, 30, 50, daqui a pouco aquela fonte, ela vai diminuindo a água, pouco a pouco, até a água terminar. Foi o que passou com os poços na época de Isaac. Eles estavam totalmente entupidos. Jogaram areia e outros elementos ali. Quantas décadas esses poços ficou entupido? Em outras palavras, o Cristo subjetivo não podia se manifestar para suprir a geração de Abraão, para suprir os patriarcas que viriam de Abraão, para suprir a promessa que Deus fez a Abraão. Na sua vida, você precisa cuidar desse Cristo subjetivo.
Você precisa sempre tomar cuidado. Quando eu estava, agora, esses últimos dias, em República Dominicana, ali na segunda sessão de oração, eu estava chorando desesperado. E eu dizia, Senhor, é possível que seja eu, que estou com o meu Cristo entupido, esse poço. Senhor, é possível que seja eu. Então eu chorava desesperado. Eu trazia o meu arrependimento, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha mais pessoas em República Dominicana que precisavam também que todo esse entulho viesse sair para que a água viva, para que o Cristo pudesse fluir como vida de cada um deles. Era necessário fazer uma profunda limpeza, uma escavação. Oh, irmão, como que o arrependimento é importante. O arrependimento vai removendo as pedras, vai removendo o lodo, vai removendo as sujeiras que fizeram com que esse poço perdesse a sua funcionabilidade. E aqui eu quero ler com os senhores ainda Gênesis capítulo 26. Eu vou ler o versículo 19 a seguir. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Agora preste atenção no versículo seguinte, o 24. Na mesma noite, lhes apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicar-ei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Preste atenção que no versículo 18, quando o poço ele é limpo dos entulhos, quando chegamos no 24, Deus aparece. Percebe que nós lemos Mateus 5, versículo 8, bem-aventurado os... Quem são eles? Aqueles que têm um coração limpo, porque verão a Deus. E aqui, quando o poço ele é totalmente limpo, Deus aparece para Isaac. É muito significativo, amados irmãos, quando há pecados em nós que não foram levados em confissão e arrependimento. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Mas quando o arrependimento ele vem, esses entulhos vão saindo. E é o que aconteceu aqui. Deus veio e falou com Isaac. Qual é a nossa carência hoje? É exatamente isso, irmãos. É de ver a Deus. É de ouvir a Deus. É de sentir a Deus. É de contatar a Deus. É de ter convicção de que o que estamos fazendo está aprovado por Deus. Mas aqui nós vemos que, por um lado negativo, Satanás, o mundo, o pecado, a moda, o curso desse mundo sempre vai tratar de entupir o poço, fazer com que Cristo não tenha contato conosco,
fazer com que nós perdamos o contato com Cristo. Irmãos, é tão triste para um obreiro, para uma ovelha, servir o Senhor com os céus fechados. É tão triste para alguém servir o Senhor e não estar sentindo que a água está fluindo do seu espírito regenerado. É tão triste. E aqui nós estamos vendo princípios de como Cristo, irmãos, podemos perder essa comunhão. Nessa era, de acordo com, abram comigo, na primeira epístola de João, muito próximo de Apocalipse. Não é o Evangelho, é a epístola de João, 1 João. Abram comigo. Por favor, 1 João. Eu vou ler com os senhores o capítulo 1, o versículo 3. Primeiro assim. O que temos visto e o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então aqui você vê uma comunhão, o apóstolo João dizendo, a nossa comunhão. João está afirmando, eu tenho comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Uau, irmãos, isso é tremendo. Quer dizer que esse poço, o poço que estava em João, estava fluindo. Não havia nenhum tipo de sujeira ali. Cristo fluía. Mas quando nós chegamos no versículo 7, vou ler o 6 primeiro. Ainda, 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então agora nós vemos que nós não perdemos a vida, mas nós podemos perder a comunhão da vida. Eu vou repetir. Nós não perdemos a vida de Deus, mas nós podemos perder a comunhão com a vida de Deus, por causa da sujeira em nosso coração, por causa do pecado que não foi trazido em arrependimento sincero e não foi deixado. Agora, irmãos, nós precisamos sempre de muito temor. Ter muito temor. Eu gostaria de fazer uma oração antes de continuar. Eu quero que essa palavra seja para mim primeiro. Eu preciso dessa palavra. Eu quero ler, eu quero fazer uma oração. Senhor, me arrependo por minhas intenções impuras. Senhor, eu me arrependo por meus pensamentos impuros, meus sentimentos impuros. Senhor, eu me arrependo pelos meus desejos impuros, pelos meus olhares impuros, pelo que eu escuto impuro, Senhor. Senhor, eu me arrependo pelo meu falar impuro. Senhor, o meu coração está cheio de corrupção. O meu coração está cheio de maldade contra ti, contra os irmãos. Eu me arrependo, porque o meu coração não ama a tua santa palavra, como o Senhor quer que eu o ame. Senhor, eu me arrependo, porque diariamente
eu me encontro como inimigo da cruz de Cristo. Senhor, eu tenho estado contra a cruz de Cristo em minha vida. Senhor, eu sinto que o meu velho homem não quer morrer. Eu luto até o fim, Senhor, para não morrer. Senhor, eu me arrependo porque não gosto de ser repreendido. Eu não gosto de ser corrigido. Não gosto de ser contrariado. Eu me arrependo, Senhor. Ainda estou no meu ser tripartido mesclado com Satanás. Senhor, eu me arrependo pelo orgulho, pela soberba. Ainda estou inclinando totalmente a carne. Inclinado a fazer totalmente a vontade da minha carne. Senhor, eu me arrependo profundamente de ainda cooperar tanto com Satanás, cooperar tanto com esse mundo. Oh, Senhor Jesus. Senhor, ajudar a Satanás. Eu me arrependo porque todas as vezes que eu não estou no Espírito, eu coopero com Satanás. Eu me arrependo porque todas as vezes que eu estou na minha carne, eu estou cooperando com o reino de Satanás. Ah, Senhor Jesus, tem de misericórdia de mim. Ainda gosto de viver na minha carne. Ainda gosto de mentir, Senhor. Gosto de pecar diariamente. Ah, essa natureza está em mim, Senhor, eu me arrependo. Eu não tenho pregado o evangelho como o Senhor quer que eu pregue, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo profundamente. Porque não tenho tido uma vida verdadeira de justiça. Não tenho sido absolutamente justo. Não tenho sido absolutamente santo. Senhor, eu não tenho tido tolerância zero ao pecado. Eu me arrependo por não ter temor suficiente. Ah, Senhor, eu vejo esse poço que ainda tem muita sujeira, Senhor. O fluir de Cristo é pequeno em mim, por minha culpa, Senhor. O meu coração está sujo. O meu coração está totalmente ainda com pedras. Senhor, eu me arrependo por ainda amar o mundo, por amar o dinheiro, por amar a posição. Eu me arrependo, Senhor, por permitir que as pedras entrassem nessa fonte, que tampasse esse poço que é Cristo. Oh, Senhor, eu me arrependo. E eu clamo pelo teu sangue, Senhor, para que o Senhor remova essas pedras. O Senhor tire todas essas pedras e libere a água viva que é Cristo em mim. Senhor, me conecta com Cristo. Me conecta com a eternidade. Que eu possa beber dessa água viva. E não somente eu, mas que eu possa ser uma fonte também para as pessoas que se aproximarem de mim. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre o meu ser e que esse poço permaneça aberto, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abram comigo, por favor, Mateus capítulo 5. Eu vou fazer uma exposição rápida, não tenho tempo de entrar em todos os versículos, mas gostaria de fazer nesses 3 capítulos, em breves minutos, alguns princípios importantes aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que já estão conosco na sala do Zoom, nas redes sociais, YouTube em português, espanhol, Facebook, Insta. Obrigado a todos vocês. Mateus capítulo 5, então nós temos aqui o que nós chamamos, são os 3 capítulos juntos. Nós temos a constituição do reino de Deus. Irmãos, constituição são as leis que regem o reino de Deus no céu e na terra. Isso quer dizer que todos nós precisamos estar dentro dessa Constituição. Os cidadãos do reino, aqueles que recebem a Jesus e se batizam, eles precisam estar totalmente amalgamados, totalmente submissos à
constituição do reino de Deus. Então, nesses 3 capítulos são extremamente significativos. É apenas uma mensagem. É a mensagem mais dura do Novo Testamento. E o Senhor estava falando exatamente para aqueles que iriam fazer parte do reino de Deus. É para mim e para você. Então, deixa eu ler rapidamente. Mateus capítulo 5, versículo 1, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Então, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, ele está com a multidão no pé do monte. Ele deixa a multidão e ele vai somente com seus discípulos para o monte. E o que ele vai falar aos seus discípulos é somente para os discípulos. As palavras são tão pesadas, tão importantes. Ele vai falar da lei que governa o seu reino e que nós que recebemos a vida de Deus precisamos cumprir, se nós quisermos entrar na manifestação desse reino. No capítulo 8, ainda de Mateus, capítulo 8, versículo 1, fala assim: ora, descendo ele do monte. Mateus 8, 1. Então, ele subiu do capítulo 5 de Mateus e ele desceu do monte no capítulo 8 de Mateus. Perfeito? Isso quer dizer que é apenas um sermão, uma só palavra, a constituição do seu reino. Nós vamos ver as sessões rapidamente. Vamos ver então a primeira sessão. Tudo isso que nós estamos vendo é tão importante para nós. Oh, irmãos, como isso é importante. Nesses dias que antecedem o arrebatamento. Esses pontos que eu vou falar, nós precisamos trazer em arrependimento, porque nós temos quebrado essa Constituição. Nós não temos sido fiel a essa Constituição. Nós temos falhado. Nós temos falhados muito, 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 muito. Então, a Constituição do reino com relação à natureza do povo. Então, nessa primeira sessão, nós vamos ver do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo de número 7, o versículo 29, exatamente a constituição e a natureza do povo. E dentro dessa revelação nós temos as sessões. Você pega um povo que recebe uma constituição santa, mas são pecadores. Pastor Aguinaldo, são homens totalmente pecadores, pastor Aguinaldo, que recebem a Constituição. Pastora Irma, são homens e mulheres pecadores que recebem a Constituição. E eu posso dizer, evangelista Arnaldo, são homens e mulheres pecadores que recebem essa Constituição. Como nós podemos agora viver neste padrão estabelecido por Deus para nós? Então, ele vai nos dar, na primeira sessão, então, nós podemos ver a constituição do reino com relação à natureza do povo do reino, com respeito à influência que exerce o povo do reino. Então, você vai ver as bem-aventuranças aqui, totalmente mostrando uma influência que nós temos que ter. Irmãos, nós não podemos continuar sendo influenciados pelos de fora. Mas aqui, agora com a vida de Deus, com o poço aberto, com esse Cristo fluindo, irmãos, nós precisamos aprender a influenciar as pessoas, por meio da pregação do Evangelho, por meio do nosso viver, por meio do nosso falar, do nosso pensar. Nós precisamos aprender a influenciar as pessoas positivamente, para que elas vejam não apenas um Cristo em nós, mas para que elas possam receber a Jesus e terem um viver santo e um viver justo.
Oh, irmãos, como o Senhor requer isso de nós. No versículo 13, Mateus 5, do versículo 13, por exemplo, ele fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Percebe? Vós sois o sal. Ele está dizendo, você precisa influenciar pessoas. O sal é para temperar, para dar gosto. Percebe? Se nós seguirmos aqui, no versículo 14, os discípulos como a luz, da onde? Do mundo. Uau, que tremendo, irmãos. Até o versículo 16. Essa sessão é maravilhosa. É uma sessão que nós, como cidadão do reino dos céus, nós precisamos ser sal, mas nós também precisamos ser a luz. E nós temos que nos arrepender profundamente todas as vezes, irmãos, em nossa vida que não fomos sal e não fomos luz. Nós temos que trazer um arrependimento muito sincero diante do Senhor. Na segunda sessão, com respeito à influência que exerce o povo do reino, do versículo, eu gosto muito dessa sessão, do versículo 17 ao 48. Essa segunda sessão, essa influência é diferente, que exerce o povo do reino. Quando você chega no 17, Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Então, o povo do reino, ele cumpre todas as coisas estabelecidas pelo Senhor. Aqui no versículo 21, do homicídio. Irmãos, nós não precisamos matar uma pessoa fisicamente. Somente com palavras nós podemos matar alguém. E o Senhor está mostrando aqui que a nossa influência, ela precisa ser realmente tomar muito cuidado. Ele segue mostrando com respeito ao adultério no versículo 27. Você tem com respeito ao homicídio, agora com respeito ao adultério. E você tem no 33 dos juramentos. O Senhor está dizendo sobre jurar. Mas no versículo seguinte, no 38, ele fala da vingança. A vingança. Oh, irmãos, isso aqui é muito sério. E no versículo 43 até o 48, ele fala do amor ao próximo. Essa é uma sessão muito dura com respeito à lei do povo do reino. Irmãos, isso aqui foi estabelecido para nós, para o cidadão. Nós temos que trazer um arrependimento porque não amamos o próximo o suficiente. Nós temos que trazer um arrependimento porque ainda temos um coração cheio de vingança contra o próximo. Temos que trazer um arrependimento porque ainda temos muito adultério em nosso coração. Temos muito homicídio em nosso coração. O poço, ele vai fechando quando a constituição do reino, ela não é vivida intensamente por nós, em santidade e em justiça. Nós temos mais uma sessão, ela vai começar no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, com respeito às obras justas do povo do reino. Ah, irmãos, aqui apertou muito, e nós precisamos trazer um arrependimento também, com respeito às obras justas. Então, na primeira sessão, prática da justiça. Por exemplo, o versículo 1 fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Irmãos, nós não temos praticado a justiça corretamente. Ainda no versículo 2, a justiça
referente a dar esmolas, a dar ajuda para os pobres. Irmãos, nós precisamos trazer arrependimento. No versículo 5, a justiça de como se deve orar. Oh, Senhor, nos ajuda. E no versículo de número 16 e o 17, de como se deve jejuar. O princípio do jejum com respeito às obras justas do povo do reino. Nós não temos conseguido trazer as nossas obras justas. Por isso precisamos de arrependimento. São os pecados em nós que vai fechando o poço. Oh, Senhor, nos ajuda. Agora, do versículo 19, o capítulo 6, do 19 ao 34, nós temos mais uma sessão muito temerosa, com respeito às riquezas materiais do povo do reino. Ah, Senhor. A partir do versículo 18, oh, irmãos, eu vou para o 19. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra. E o 21, porque onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, o amor ao dinheiro, ele é exatamente isso. Mortal. E nós precisamos nos arrepender, porque nessa sessão, irmãos, nós todos ainda precisamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Depois, no 22, a luz e as trevas. Quanto tempo ainda temos permanecido nas trevas? No 24, os dois senhores. Nós ainda, em nosso viver, há dois senhores. E no 25, fala da ansiedade. Todos caímos na ansiedade. Ou você vai cair na ansiedade dentro da sua família, no seu trabalho. Em alguma área nós caímos. E nós precisamos, nessa sessão, trazer o nosso mais sincero arrependimento, porque somos o povo do reino, temos a vida do reino, e não conseguimos atingir o padrão da constituição deste reino. É uma constituição, é um princípio que rege o reino de Deus. Nesta outra sessão, o capítulo de número 7, aí nós vamos ver então uma sessão que já estamos terminando, mas uma sessão muito dura, é a penúltima sessão. Nós vemos aí do versículo 1 ao 12. Então nós temos o juízo temerário é proibido. O versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Então ele vai mostrar que, com respeito aos princípios que regem o povo do reino, referente à maneira de tratar os outros. Então, nesse ponto, nós ainda julgamos as pessoas. No versículo 6, não deis aos cães as vossas pérolas. Isso é a nossa relação com as pessoas. No 7, a nossa relação com relação à oração. No 13, as duas estradas. Eu vou deixar essa sessão para a última, a partir do 13 até o 28, 29. Mas eu quero comentar algo aqui, eu ainda tenho alguns minutos. Irmãos, nessa penúltima sessão, que mostra a maneira de tratar os outros, nós temos falhado. Nós temos julgado as pessoas.
Nós não temos orado o suficiente, não temos ajudado as pessoas a orarem. E quando se trata das duas estradas, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho, no versículo 13, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a cercam por ela. Tudo começa no poço. Quando nós não conseguimos ajudar as pessoas a tocar em Cristo, a viver em Cristo, a serem libertas dos seus pecados, elas perdem a conexão. Então, nessa sessão, nós temos que trazer um arrependimento. E a última sessão, do 13, o capítulo 7, do versículo 13 ao 29, com respeito à base para a vida e a obra do povo do reino. No 13, então ele foca exatamente nesse ponto das estradas. No 15, ele vai falar dos falsos profetas. Nós temos que trazer um arrependimento. Quantas vezes nós acreditamos, irmãos, naquele evangelho pregado, o evangelho que não repreende o pecado. Nós cremos naquele evangelho que prega prosperidade na terra. O evangelho que traz só o conhecimento morto. O evangelho que não fala do juízo que está vindo. Que não prepara as pessoas para o arrebatamento. Pregado exatamente por aqueles que têm problemas no seu sacerdócio. No versículo 24, os dois fundamentos. Quantas vezes edificamos a nossa casa nessa areia? E por fim, aí nós vemos o 28, quando ele finaliza as suas palavras com ainda uma advertência. O reino de Deus, ele não é comida e ele não é bebida. Mas aqui nós temos princípios da sua Constituição que nós temos falhado. Eu e você, nós temos falhado. Nós temos cometido muitas falhas diante do Senhor. E nós temos que nos arrepender hoje. Eu gostaria de fazer o arrependimento junto com vocês, você que está na sala do Zoom, nas redes sociais. Nosso coração não foi totalmente entregue ao Senhor. Ainda não foi. Quando se trata da constituição do reino, nós temos falhado. Nós temos pecado. Nós temos a vida de Deus. Mas nós não temos conseguido viver o padrão desse reino na terra. Nós não temos conseguido atingir a exigência dessa Constituição na terra. E quebrar a Constituição é quebrar a lei do reino de Deus na terra. Em todas essas áreas. Você vai ler, eu vou te dar como tarefa hoje, leia esses 3 capítulos da sua casa, para você ter uma noção completa do que é uma Constituição. São palavras extremamente duras que o Senhor deu para nós. Eu quero fazer uma oração com você. Você também pode orar aonde você estiver. Se você quiser fechar os seus olhos. Só que não é uma oração normal, é um arrependimento por nós quebrarmos a Constituição do reino. O nosso coração é sujo, é imundo, é aquele poço. O lodo, a sujeira. Com os anos, os filisteus veio, entupiram. O pecado, tudo foi entupindo. E hoje nós perdemos a sensibilidade de Cristo, a sensibilidade do pecado. Nos tornamos amigos do pecado. Passamos a beber o pecado, a comer o pecado. Passamos a nos divertir com o pecado. E o nosso coração se alegra em tudo isso. Mas hoje, o Senhor vai nos ajudar a limpar esse poço completamente. Nós queremos esse poço, esse Cristo fluindo com vida. Senhor, no nome de Jesus, eu nunca te entreguei o meu coração totalmente para ti, Senhor. Senhor, eu fiz os meus próprios planos. O meu coração fez os próprios projetos. Senhor Jesus, meu coração me conduziu a caminhar, Senhor, pela minha própria vontade, pelo meu próprio querer. Senhor, eu não consegui cumprir a
constituição do teu reino. Eu me arrependo, porque vejo que em todas as sessões eu falhei, todas as sessões eu fracassei, todas as sessões eu pequei contra ti. O meu coração me levou a pecar contra ti. Oh, meu coração foi rebelde, coração sujo. Meu coração foi enganoso. Oh, foi iludido, Senhor, pelo pecado, pela rebelião contra ti. Senhor, por estar longe da constituição do teu reino. Oh, meu coração, Senhor, foi totalmente caído, imundo, imoral. Eu me arrependo, Senhor, por confiar no meu coração, por confiar nos pensamentos do meu coração. Eu me arrependo por confiar na vontade do meu coração. Senhor, as pedras foram chegando e eu não percebi. Ah, Senhor, em todas as sessões eu vi que eu falhei contra ti, Senhor. Todas as sessões eu vi que eu caí, Senhor. Senhor Jesus, eu vi que eu não sou o sal da terra. Eu me arrependo, porque eu não sou a luz do mundo. Senhor, eu me arrependo, Senhor, porque eu tenho matado tantas pessoas com as minhas palavras. Eu me arrependo pelo adultério. Eu me arrependo pelos juramentos que eu fiz, pela vingança contra os irmãos, contra as pessoas. Eu me arrependo do amor ao próximo que eu não tive, Senhor, da prática da justiça que eu não tive. Oh, até de dar as esmolas para os pobres, eu me arrependo. Da maneira de orar, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo da maneira de jejumar, Senhor. Oh, Senhor, eu me arrependo porque o meu coração tem buscado os tesouros dessa terra. Ah, eu tenho me envolvido com as trevas. Senhor, há dois senhores aqui. Senhor, um é Mamon, e eu me arrependo por dar, Senhor, ouvido para Mamon. Eu me arrependo porque ainda sou uma pessoa extremamente ansiosa, Senhor. Senhor, eu me arrependo pelo juízo temário que eu tenho feito contra o meu próximo. Oh, Senhor Jesus, pelas pérolas que eu tenho dado aos cães. Oh, por não saber orar e por não saber ajudar os outros a orar. Eu me arrependo porque eu tenho tomado a estrada errada, Senhor. Eu me arrependo por ter dado ouvido aos falsos profetas. Eu me arrependo por ter ainda edificado a minha casa na areia. Senhor, eu me arrependo por não cumprir a sua constituição, por dar, Senhor, dar muita atenção ao meu coração. Oh, Senhor Jesus, eu me arrependo, Senhor, por deixar meu coração escolher o tesouro da terra, a alegria dessa terra, Senhor, a vida nessa terra. Oh, Senhor Jesus, eu me arrependo, porque os meus lábios são impuros, o meu coração é impuro, o meu coração estava todo o tempo longe de ti. Eu me arrependo, Senhor. Ah, Senhor, totalmente por cada pecado que eu cometi. Senhor, eu me arrependo pelos pecados daqueles que estão na sala do Zoom, dos que estão nas redes sociais. E clamo pelo teu sangue por nossas vidas, pelas nossas famílias. Senhor, nós clamamos por esse sangue puro e único. Espírito Santo nos reconcilia com Deus, nos ajuda a viver uma vida no padrão do reino dos céus na terra, a cumprir toda a Constituição e a viver uma vida justa e santa, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de terminar agora, o meu tempo terminou. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão conosco na sala do Zoom, a você que está aqui nas redes sociais, muito obrigado. Eu quero pedir se você pode dar um like nessa mensagem, e se você pode compartilhar com outras pessoas, está bem? O tema da nossa mensagem hoje foi exatamente a constituição do reino de Deus. Mas nós pegamos uma experiência pessoal que eu tive na República Dominicana e fizemos uma aplicação para a constituição do reino de Deus, sobre os poços que Abraão cavou e os poços que Isaac limpou. Muito obrigado a vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui pedir ainda para você que está na sala do Zoom, permaneça um pouquinho mais. Nós estamos saindo das redes sociais agora. Muito obrigado.